Bora, bora. O que é que vocês acharam do single dos Metallica, o novo? Pá, isto até parecia combinado. Não, está fixe. Pá, gostei bastante, pá. Parecia a bit tipo Pete da White ou caraças. Puxava aí para o Kibamol, não é? A puxar para o que não. É uma pergunta boa para iniciar um episódio. Se bem que é uma pergunta que tem muitas respostas. Pode ter variadas respostas consoante a cabeça de cada um. Já agora, Zé, desculpa a gente ter fechado a tua introdução. Não, é uma excelente. Começar com Metallica para mim é sempre uma excelente introdução. Por acaso, eu costumo ouvir o AMP quando estou a tomar banho. Fica já a saber. Pronto, é aquela informação. Associação para alta sensualidade. Exatamente, claro. E por acaso parte-me a rir sempre com a introdução, porque acho que eu tinha uma pergunta que é: aquilo é improvisado? É sempre. Não. Claro. O Zé tem sempre aquela introdução que eu nem sei qual é a introdução dele. E depois vai a partir daí. As minhas larguras e os meus comprimentos. Por acaso, que cena. Nós temos. Este é o que? O 85º episódio do Azores Metal Podcast. Caminhamos para a 100. Vão fazer festa no 100? Tem que ser. Vamos, claro, vamos dar umas tortas de cake. Sempre. Mas estava a dizer, são 85 episódios e 85 episódios começámos de forma diferente. É verdade. É interessante, não é? E esta é mais uma delas, com esta Box pergunta. Eterna. Esta pergunta tipo Sexo dos Anjos. Que tal este single dos Metallica? Eu gostei. Para mim, gostei. Mas ainda estou um bocadinho com reservas. À espera de o que é que vem aí. Eu gostei. Sim. Pronto. Para já foi bom ver os Metallica dedicarem uma música ao AMP. No sentido de quererem dizer que o AMP é aquela luz eterna que guia os metaleiros. Exato. Eles quando escreveram foi mesmo a pensar nisso. E tu até estavas no outro dia a dizer que falaste com o Lars e ele... Exatamente, e o Lars disse: "Oh man, o Crossroad was trained the scroll." E eu disse: não, também não era preciso teres ninguém percebe. Ninguém percebe, vai. Ninguém percebe o que este homem diz. Para de falar de dinamarquês e fala bem inglês. Então depois ele explicou a cena de ser dedicado ao AMP, a luz eterna AMP. É assim. Exato. Eu estou como o Zé. Há várias respostas, porque eu gosto da música, mas faz muito lembrar o Italites ou o Kill 'Em All, não é? Aquela voltar às origens. A mim também faz muito o Motorbread também. Depois, A única coisa que eu não gosto da música... Diz, desculpa, Zé. Diz-me. O refrão foi muito simplificado, foi a única coisa. E o sol também está muito simplificado. Eu estava a falar isso com o Nuno. Aquilo ser tão monossilábico, eles usarem só aquelas palavras, tipo, a letra é muito... Chega a certa altura, é uma monossilábica. Tens que perceber que eles já não vão para novos. Tem que poupar nas sílabas, que é para descansar. Depois se lembrarem mais à frente. Que chega-se que começa a falhar e aquilo não. Se bem que o amigo James teve uma explicação fantástica para o nome do álbum. 72 Seasons, que são os primeiros 18 anos da nossa vida, vezes 4, que são as estações do ano. Pá, achei que... Eu continuo a dizer que é a herdeira da boa. Ele teve lá. Vamos ver o que é que a gente multiplica com o quê? Vezes 4. Sim, 72 é isso. Vamos dizer.
Dividido para a Santíssima Trindade. Não, isto dá números. Não, Dá números dividido por 2. Também não pode ser. 17 vezes... Vai ser por 4. Agora o que é que há 4? 4. 4 elementos de Metallica, 4 estações, 4... É isso, vai ser isso. Exatamente. Mas pronto. Vamos ver. Eu estou na expectativa. 12º álbum. Qual é o 12º álbum deles? Eles continuam cá. Isso já é bastante bom. Já não sei. Para quem gosta. É o 12º ou o 11º álbum deles? Isso é mais uma daquelas perguntas com várias respostas. Porque há quem não considere o Saint Anger um álbum de Metallica. Portanto... Ou Reload e o Load, porque é 1 em 2. Exatamente. E isto a gente agora pode entrar aí no buraco do coelho. Atrás da lista. Por acaso eu às vezes eu já fico farto de quando a malta, tem alguns amigos, quando perguntam certas coisas sobre os Metallica e em relação ao Saint Anger ou mesmo aos Loads ou aos Reloads, a pessoa já nem responde, já nem consigo responder mesmo. Já a minha resposta já é o mais curta possível para acabar a conversa. A minha resposta é o episódio número tal do AMP, que é o offload e o coisa. Vá lá e vê, pá. Pronto, está lá tudo. Tudo. Já se fez a reportagem, para que é que estão a continuar? Exatamente. Também, mas olha, o AMP é espetacular, porque começa um episódio de Iron Maiden. Nós temos aqui público connosco. Não. Isto ao contrário. What? O que é que se passou? Aqui está público. Era o que faltava. Era o que faltava no AMP, era palmas e batadas. Era isso. Elas estão histéricas, dá para ouvir. Finalmente público connosco. Exatamente. Bem, pessoal, vamos se calhar. Vamos ao que é sério. Vamos só para dizer que vocês, como já devem ter percebido, está aqui o nosso amigo Mike, o grande guitarrista, vocalista, um dos maiores da Ilha Terceira e arredores. É assim. E vocês vão ver que daqui a uns tempos vocês vão ter notícias aqui do amigo. Vocês vão gostar. É assim. Bem-vindo mais uma vez à Casa AMP, Mike. Mas entretanto, Mike, o Mike já pode dar algumas novidades, porque há novidades para se dar que podem ser dadas. Por exemplo, o canal do YouTube do amigo Mike. Sim. Exatamente. O canal. Não nos deixes, e explica-te bem, não nos deixes razões para te odiar. Pronto. Exato. Subtil. Enfim. Só na pastilha. Espetacular. Está aqui tudo. Subtil. Agora vou tocar daqui ao Calhas. É verdade, mas é verdade. Decidi entrar nesta onda do YouTube. Criei um canal onde vou tentar partilhar as coisas que tenho andado a fazer e também um bocadinho algumas dicas de guitarra para quem gosta. Porque, exatamente, nesta altura toda a gente já sabe que nós somos uns frikis da guitarra, menos o Nuno que é da bateria, ninguém é perfeito, não é? Tinha que ter algum problema. Tinha que ter alguma coisa. O rapaz está perfeito, mas pronto, gosta de bateria. É o que é. É o que é. Não deixes dedinhos na a gente tem que viver com isto. Mas pronto, nesse canal te vou partilhar as coisas. Também já fiz um avanço da nova música do meu próximo disco, que se chama Jupiter in Scorpio. Tem o lyric video feito por Carlos Guimarães dos Caminhos Metálicos e também o playthrough da guitarra principal, que são várias guitarras, mas pronto, a minha principal. Pronto, para quem tiver curiosidade, força. Depois, neste momento, consegui entrar num projeto musical aqui em Espanha. Estou muito contente também, finalmente. Não vou dizer qual é ainda. Palmas. Enfim,
está cheio de calor. Não era este. O nosso sonoplasma é terrível. O nosso público está doidão, é bipolar. O Zé escolheu um público tudo cheio de gente bipolar. Ora, Pessoal, era dia de folga em São Rafael e a gente aproveitou. Para quem não sabe, São Rafael é a Casa de Saúde da Ilha Terceira. Continua, Mike. É o Júlio de Matos da Ilha Terceira. Exatamente, isso mesmo. A malta do continente. E pronto, é isso. As novidades estão por aí. Também não vou avançar mais porque ainda não foi oficializado pela banda X na qual eu entrei. E pronto, e vamos a isto, ok? Mas quando sair este episódio, que sai muito em breve, já estará. Aliás, quando eu estiver a falar já saiu. Quando vocês me tiverem a ouvir já saiu. Então já vai estar lá. Já vai ser oficial. É bem capaz, exatamente. Então posso dizer o nome? Tu é que sabes. Peraí, não sei. Vou perguntar ao público. Não, vai ficar assim. Não? Então fica assim. Fica para a próxima. Fica para a próxima. Isso eu já está. Pronto, vamos chamar outra final então. Não, basicamente ele está só a autoconvidar para mais um Roda-Amp. Se vocês me aceitarem depois disto, depois desta. Então estamos aqui, estamos todos preparados para jogar Roda-Amp, não é? Já sabem que está aqui o nosso quadro ultramoderno de pontuação. Altamente digital. Sim. Muito digital. Em que é que consiste a Roda-Amp? A Roda-Amp. Ainda bem que perguntas que fazes essa questão pertinente. O Roda-Amp consiste numa seleção musical que pode ser de bandas, álbuns ou o que seja, em que é atribuída uma pontuação por cada um dos três elementos, neste caso, que compõem o grande amp, e cada um dá a sua pontuação. E no fim faz-se basicamente a música que tem menos pontuação é a primeira e depois vai por aí fora. Vamos ficar bem, não é? Sim. Não sei se sei jogar este jogo. Não, basicamente, então vamos passar isto para a prática. E o que é que nós escolhemos? Esta semana trouxemos. O Zé se calhar está mais preparado. Não é isso, não. É que o Zé está com o nosso público e ele ganha outra coisa. Matemáticas. Exatamente. Claro, óbvio. Nós já tivemos aqui algumas edições engraçadas do Roda-Amp, que é isso, que é escolhermos 10 músicas de uma banda ou de uma fase de uma banda. Nós já escolhemos Metallica, já escolhemos Megadeth, já escolhemos da fase Kiss do Halloween ou da fase Darius do Halloween também, não é? Mas desta vez vamos para uma banda que tem apenas 17 álbuns de estúdio no seu catálogo. É aquela que o Mike já disse que é o Iron Maiden. Só que nós somos inteligentes. Eu e o Mike fomos neste momento as bencas do Zé. Nós fomos inteligentes desta vez e exato. pesquisámos os meandros da internet para saber quais são os 5 os 5 álbuns mais vendidos do Iron Maiden. Sim, senão e apesar de algumas programa para 4 horas e meia. Fizemos algumas pesquisas que não foram de encontro àquilo que nós queríamos, então fizemos de novo até encontrarmos a pesquisa certa. Exato. Onde é que já se viu para o álbuns mais vendidos Somewhere in Time, mais vendido que Fear of the Dark? Não, realmente. Não tem cabeça. Então encontramos 5 álbuns e eu vou aqui passar a dizer os 5 álbuns que nós escolhemos para a edição de hoje. São o Number of the Beast. Agora punhas o Roof. Tá bom. O Number of the Beast, o Peace of Mind, o Power Slave, o Fear of the Dark e o Somewhere in Time. Não necessariamente por esta ordem. Não necessariamente por esta ordem. Pode muito bem ser por outra. Mas serão estes os 5 álbuns que nós vamos
falar no Rodamp hoje, que vamos escolher aqui uma dentro de uma panóplia de músicas. Não sei quantas músicas é que terão. Portanto, é 5 vezes 12. Mas são 72. Muitas, sim. 72. 72. 72. Vamos ver quanto é que. O que é que 72 sai, já sei. Foi a jogar o Rodamp que os Metallica chegaram ao nome do álbum. Vamos aí, pessoal. Como é que é? Bora aí. Começamos aí ou não? Vamos, roda a caneca. Mas então, o que é que acontece? As músicas que nós escolhemos foram para uma caneca. Essa caneca está nos papelinhos, não é? Aqui nós sorteamos, damos pontuação e tu marcas nesse quadro digital que está aí à mão. Exatamente. Marcas com caneta nesse quadro. E no fim há um cálculo quântico. Exato. No final há um cálculo quântico. Um cálculo renal. Renal, neste caso. Ou seja, sabes o que é o pior nisto tudo? É que o convidado sabe explicar as regras melhor do que a gente. Aliás, o Rodamp, em breve, vai deixar de ser feito por nós. Nós só vamos convidar pessoas para participarem no Rodamp. Nós ficamos já a assistir. Também já ou seja, vais fazer um franchising. Isto é um negócio em expansão, que cena. Bora lá. Vamos ficar. Bem, roda aí. Roda a caneca. Nós temos tendência aqui para o nosso público em dispersar completamente. É verdade. Não vamos a lado nenhum muito depressa. Aí está, a primeira música. Chamado buraco negramp. Exato. A primeira música. Estamos sempre no Event Horizon. Rodamp, Iron Maiden. 5 álbuns mais vendidos é... Flight of the Icarus. Flight of Icarus. Fly on your... Também é um grande tema. Não é o Flight of Icarus, mas é um grande tema. Peço imensa desculpa. Desta vez fui eu o mau sonoplasta. Mas era um grande tema. Isto, exatamente, eu só introduzi isto para dizer que este tema inicial, para quem não sabe, foi feito aqui pelo Mike. Portanto, a sério? É. Epá. Grande Mike. Grande Mike. Gajo é bom. Aí, temos que o trazer cá um dia. Olha, era um gajo para participar na Rodamp. Temos que o trazer cá um dia. Achas que o gajo... vamos falar com ele. O gajo também agora estava metido com espanhol, já é um bocado complicado trazê-lo. Mas a gente vai tentar. Odeio o gajo. E pontos. E pontos para o Flight of... Não sei enganada. Caruso. Mas está aqui escrito. Flight of Icarus. Por acaso, meus amigos, eu não escolhi esta música. Não entra. Não dá para pôr um bull. Não dá para pôr um bull no teu telemóvel? Não. Mas é uma das músicas que eu gosto mais, especialmente ao vivo. Esta música ao vivo é uma coisa fenomenal. E ter o Bruce com o seu fato de Icarus é muito bom, muito engraçado. Icarus também foi um dos primeiros contos que eu vi na seleção Reader's Digest da minha mãe. Uau! Muito interessante. Uau. Pronto. Olha, estás a brincar? O meu avô tinha os... Minha mãe tem a coleção da Reader's Digest de mitos nórdicos ou míticos. Neste caso não era, neste caso é grego. Não, isto é grego. Se calhar ficamos... Não, mas jamais. A Reader's Digest é mais do que mitos nórdicos. O Zé faleceu, peraí. Oi? A gente continua, não foi mal. Já voltou. Já voltou. Já voltou? Diz lá. Continua, pessoal. Pronto. Não, o Ícaro, o gajo que voou com as suas asinhas contra o sol, com as suas asinhas de cera e foi derretidas. Foram derretidas por causa do sol. Tem uma boa moral a história. Mas... do homem que quer demasiado, não é? A ambição. Exatamente. E os Maiden não foram por aí e ambicionaram a fazer uma grande música e fizeram. Os Maiden ordenharam a vaca da mitologia grega.
Bem, se isto não é a melhor metáfora, se isto não é a melhor metáfora alguma vez dita no AMP. A música foi escrita por Dickinson, não foi? E por Adrian Smith. Penso que sim. Acho mas que depois sim, de teres dito que eles ordenharam a vaca, eu deixo-te dizer tudo. É pai dos Açores, tinha que ser. Acredito. Esse é o álbum Peace of Mind. Grande álbum. Exatamente. É verdade. Estes são todos grandes álbuns. Não é? São grandes é verdade. É verdade. Eu por acaso escolhi esta música e gosto muito, principalmente pelo. On Your Way, eu não posso cantar hoje porque eu estou realmente sem voz, mas também nos outros dias também nunca cantei, portanto não há bem grande diferença. Mas o Flight of Icarus, nem que seja pelo seu refrão chamativo, eu acho que tinha que estar nesta lista. Sim. É isso. E atenção, a música de 83, não? 83. Estamos a falar de 83. É impressionante. Eu a primeira vez que eu vi foi e está na setlist atual. Aliás, muitas daquelas que a gente vai falar aqui estão na setlist que eles tocam atualmente. Mas esta Flight of Icarus eu não escolhi no meu top 10, mas é uma música que tem que estar numa lista de melhores músicas do Iron Maiden, de certeza absoluta. Olha, eu dei-lhe 8. Eu dei 4. 8. 4? Muito bem. Eu sou muito fã desta música, gosto muito. Sim, senhor, já está. Flight of Icarus. Vamos lá ver o que é que sai aí. É verdade. 11. Pois tem que ser. É o honroso primeiro dos últimos. Vai sair aqui. Será? Peraí. Tens que arranjar as cornetas da tourada. Wasted Years. Wasted Years. Olha. Wasted Years, meus amigos, é verdade. Eu tenho uma... Para tentar fazer aqui uma analogia com a vida atual do Mike, eu tenho uma relação de amor-ódio com esta música. No sentido em que eu tenho alturas da minha vida em que eu cismo com esta música e ouço a vezes sem conta, até chegar ao ponto de já não a poder ouvir mais, por isso vem a parte do ódio. Durante um mês ou dois. É uma razão de ódio. E depois de uns tempos eu volto outra vez a dizer, já não sei esta música há tanto tempo, e venho outra vez e pronto, é assim, é a minha relação de amor, mas ela entra na minha lista. Gosto muito desta música. Eu li que o Somewhere in Time, este é um dos singles do Somewhere in Time, não é? Estamos a falar eu não me lembro do ano, vocês lembram-se do ano? 86, aquele grande ano, o melhor ano da década de 80. Eu gosto mais de 82, mas pronto, tudo bem. Também foi uma boa casta. Mas esse álbum, aqui a ler, o Dickinson não participou muito neste álbum, foi mais cantar e nota-se. Aquilo deu muita atenção entre eles e depois foi resolvida a tensão lá no álbum seguinte, o Peace of Mind, acho que foi, não é? Peace of Mind. Mas nota-se, realmente nota-se. Exatamente. Eu tenho muito Steve Harris e Steve Harris acho que não queria, porque acho que o Bruce Dickinson queria pôr partes mais progressivas, queria pôr música mais progressiva e o Harris não quis. No entanto, eles puseram sintetizadores, é o primeiro álbum deles que tem o apoio dos sintetizadores, que depois no Peace of Mind é mesmo teclado, mas este é synths, que é diferente. Estava tudo no princípio. É verdade, naquela altura estava a aparecer. Esta música Wasted Years. 86 foi um ano de novas descobertas para o mundo. O mundo preparou-se para coisas novas. Exatamente. Wasted Years, o início desta música muito porreiraço, a mensagem também desta música também muito, muito fixe, não é? E gosto desta música, entra na minha lista, entra em número 7 da minha lista até, tem um número até bem lá em cima, porque curto bastante, ouço muitas vezes. Wasted número 7? Número 7 para mim. Número 5 para mim. Número 10 para mim. Para mim é das minhas favoritas também. Quer dizer, não foi difícil escolher as músicas, foi difícil dar uma ordem às músicas e classificá-las. Disseste ordenar ou ordenhar? Ordenhar. Deste 4, Mike?
quanto? 5. Boa. Sim, eu gosto E o muito. Nuno 10, não é? Exato. Sim, senhor. Vamos Vamos a embora, isso, Zé. pessoal. Vamos embora aí. O que é que vai sair daí? Desempiora. Vai sair. Estas cornetas estão aqui. Devia ser um grito em vez das cornetas. 2 minutes to midnight. Oh! Ainda na falta? Já passou. Ainda não. Tinha Por acaso. alguns fusos horários. Exato. Para mim já passou há 1 hora, mas para você. Para o Zé passou há 1 minuto, né? Exato. Para mim ainda não passou. Gosto muito desta música. Adoro esta música também. Muito boa. Muito fixe. Eu gosto muito desta música também, apesar de não ter entrado na minha vista. Esta música Esta música mostrou-me que eu num concerto de Iron Maiden consegui-me pôr a fazer uma espécie de coreografia à música. Portanto, eu estava num concerto de Iron Maiden e acabei por mim a fazer com os dedos 2 minutes e foi interessante, mas é muito fixe, muito fixe. É aqui que a gente descobre que os Iron Maiden são uma boys band. Exatamente. São os fãs, os fãzões. O 2 Minutes to Midnight foi muito fixe porque tem aquela malha, não é? Aquela na guitarra, que é um clássico para quem está a começar. E eu lembro-me houve aquele famoso workshop na terceira, eu já não me lembro do ano, 90 e qualquer coisa, 98. Em que o Adrian Smith foi lá e o... Não, mas eram os braços camaradas do Canadá. E eles quando começaram, nós tínhamos umas jam sessions, tínhamos aulas teóricas, depois jam sessions, e o gajo vai, liga a guitarra e o primeiro riff que ele toca 2 Minutes to Midnight. Espetáculo. Abriu assim, nós ficámos logo todos pim, sabes? E o Mike virou-se para o gajo e disse fraquinho. Toca lá Megadeth. Toca o Holy Wars agora. Exatamente. Não, pá, ficámos todos contentes. Eles tocavam muito bem, foi. Enfim, era uma nota que não tem nada a ver. Não, é isso mesmo. E essas coisas que às vezes também, estas lembranças que a gente que ficam, que às vezes até nos faz mais associar a música. Às vezes até mais do que a própria música. Do que... Pronto. É verdade, as memórias na música é uma cena espetacular, porque realmente faz-te viver. Para o bem e para o mal. Para o bem e para o mal, exato. Sim, então músicas de rupturas de amor marcam-te para sempre. Não, e estou a falar mais do estilo, tipo, há certas músicas que a gente sempre gostou, quer dizer, quando ouvíamos tipo com 13 anos ou assim, ouvíamos tanto aquelas músicas, que agora se calhar, pronto, falando dos Metallica, né? Há músicas muito mais elaboradas, ou assim, Night Shift. Muito mais trabalhadas, muito mais não sei o quê, que a gente se calhar não aprecia tanto. Apreciamos uma música muito, muito menos trabalhada, muito menos. Não sei explicar isto muito bem. Mas pronto. Às vezes a nostalgia de quando éramos mais jovens, não sei, faz-nos sempre gostar das músicas mais antigas. Mas é verdade, porque há uma ligação emocional. A música é isso, às tantas tu ouves a música gostas, não é? Mas aquilo que te causa, aquela sensação que te causa é muito forte. Se tu na adolescência tens uma ligação com um estilo de música, é muito provável que depois ouças sempre, mesmo que depois gostes de outras coisas, fiques ligado àquilo, porque é normalmente onde nós sentimos mais forte tudo é extremo, é na adolescência ou na juventude. É isso. E a mensagem, não percam tempo à procura daqueles tempos perdidos, daqueles anos perdidos. Espetacular. Da música 2 Minutes to Midnight. Exatamente. Mas pronto, eu estava aqui a pensar eu ainda ia no Wasted Years. Estavas 2 minutes behind. Eu é que bebo e tu é que estás assim. É verdade, pá. Isto. Mas pronto, o que eu queria dizer com isto era que não tínhamos falado da mensagem da Wasted Years há bocadinho. Quanto a 2 Minutes to Midnight, é isso. É pensar que... Não sei qual é a mensagem do 2 Minutes to Midnight. Praticamente é tipo pensar que ainda tens 2 minutos até à meia-noite. Exatamente.
Não sei. Acho que provavelmente uma música de passagem de ano. Avisar o pessoal para se preparar o champanhe. Isso geralmente é sempre assim, a faltar uns 2 minutos que a gente começa a contar as passas e assim, geralmente é por aí. Não? Sim, é para ir arranjando as coisas. Para ir descascando os camarões. Ok. Olha, antes que eu me espalhe mais, eu dei 11. Eu dei 9. Eu dei 10. Portanto, esta está ali no limite. A média é 10. Grande 9. 11. Tinha sido um momento perfeito para o Zé me interromper com som, mas não. Ele estava ali a olhar para ti assim, deixa lá ver o que é que ele vai dizer, deixa lá ver. Deixa andar. Deixa o gajo se esbardalhar o comprido. Olha ali a mancha de óleo. Vai, pessoal, vamos aí outra. Já saiu aqui outra. Já saiu aqui outra. E será uma música que eu gosto também muito. Chama-se Power Slave. Pá. Esta do álbum Fear of the é Power Slave. Gosto muito desta música. Escolhi. Acho que vocês já escolheram. Não, por acaso não escolhi. Não. Mas gosto muito. É uma música que eu acho que tem muitas coisas que me soam Iron Maiden. Bem, todas estas músicas têm, mas esta em particular para mim tem muita coisa que soa Iron Maiden. Especialmente este álbum que eu gosto muito do Power Slave. Por ser um álbum virado para já começar pela capa, que tem a capa lá do Egito, e esta música é um bocado por aí, um bocado em que há uma história do antigo faraó, em que ele vai, é quase ele a morrer, e é o poder da morte sobre ele. Ele não quer morrer, aquilo é o poder da morte sobre ele, e ele é um escravo para o poder da morte. Ele é um power slave. E eu gosto muito desta música. E acho que está muito bem feita, escrita, muito bem escrita. Funciona super e bem muito bem ao vivo também. Mas é daquelas músicas em que tu também aprendes. Os Iron Maiden tem muito disso, que é aprender história com eles. E este álbum, Power Slave, sempre, cada vez que eu ouço, ou que eu ouvi este álbum, fazia-me querer aprender coisas sobre o Egito, sobre os faraós, sobre esse pessoal. E pronto, eu gosto muito desta música. Tem um solo espetacular também. Sim. É uma música perfeita para mim. Gosto muito. 6 pontos. 6 points from 6 points. Eu é 12. 12. Eu é 13. Ela estava lá também. Ela estava ali, queria entrar, mas não entrou. Exatamente. A Power Slave, gosto muito principalmente do baixo. Do Steve Harris, né? Grande Steve. Eu acho que não há muito mais a dizer depois do que tu disseste. Tirando a parte de ficamos a saber que nas fins do Egito tem lá escrito More Guinness, please. No álbum tem lá muitas coisinhas lá que... É engraçado. Esse álbum Power Slave é espetacular. Gosto muito. É dos melhores deles, por acaso. É um dos mais vendidos. É engraçado. Um dos 5. Mais vendidos. Vamos ver o que é que sai. Um dos 5 mais vendidos. Daquela lista que a gente gosta. Exato. Ok. Pronto. Não. Já temos o 2 Minutes to Midnight e o Power Slave desse álbum. É verdade. Ainda vamos ter pelo menos mais uma, de certeza. Pelo menos mais uma. Vamos ver o que é que sai aqui. No momento estava o win do... Estava só a ver o que é que a nossa sound machine altamente tão distal como o nosso quadro. Então isso. Hallowed be thy name. Ui. Aqui já estamos a falar de Iron Maiden no seu melhor. Chegamos. Uma das melhores. Se não a melhor.
Eu vou já dar a minha pontuação, é 3. 1. Pumba. Bem! 1. Para mim também. Número 1. Pronto. Ok. 3, não é? 3. Exatamente. 3. Estou aqui a pensar que a gente. Estou aqui a pensar que a gente, no caso, visto ser um episódio de Iron Maiden, devíamos ter combinado qual das nossas músicas a gente dava a pontuação 6. Era para ficar 6, 6, 6. Olha, eu tenho uma ideia. Há de ser também eu. Number of the Beast também. Mas pronto, antes que me confunda, porque vocês depois confundem-me e eu começo a falar de músicas que não estamos a coisa. How Would Be Thy Name? Aquela música. Isto é. E depois a culpa é nossa, não é? Exatamente. How Would Be Thy Name, aquela música que há pouco tempo, graças ao Azores Metal Podcast, vim a descobrir que tinha uma parte plagiada, infelizmente. Foi uma frasezinha, uma coisa. E sabemos qual é a frase? Sabíamos. Já soubemos. Qual é? Puxem atrás dos episódios. Já soubemos, mas... o episódio que é casos de metal no tribunal, não é? Qualquer coisa assim? É isso, tens que ouvir. Eu ouvi. Ouviste. Mas existem imensos casos desses. De músicas. Foram buscar inspiração a outras. Mas outro dia mandaram uma que era do agora não me falei o nome, o gajo dos Deep Purple, o guitarrista do Deep Purple, o Blackmore. Richie Blackmore, exatamente. O Richie Blackmore estava a explicar a Smoke in the Water. Sim. Queres explicar? A Smoke in the Water, não é? Então como é que eu tive esta ideia? Ele assim, a ideia que eu tive foi, eu peguei na Quinta Sinfonia de Beethoven, ouvi, sim. e depois toquei o início ao contrário. E ao que parece foi assim que nasceu a Smoke in the Water. Basta. O Beethoven era tão bom que a sua música era tão boa, assim, tocada ele diz, o gajo das notas que toques, aquilo corre sempre bem. Exatamente. O gajo, não, mas é só o início. O gajo explicar que ele diz que recebe muitos elogios por ter criado esta música ou assim, mas no interior dele ele diz assim, isto já foi criado há mais de 500 anos. O gajo a dizer assim, tipo, e depois ainda tenho uma coisa para aqueles gajos das teorias da conspiração do metal. Se tu tocares a Quinta Sinfonia de Beethoven da frente para o fim da Quinta Sinfonia, se tocares de trás para a frente dá o Smoke on the Water, mas se tiveres a ouvir pelos Deep Purple e começares a tocar de trás para a frente, dá música do diabo. É bastante complicado. Não é? Não. É complicado. Não. Esse é o pessoal que diz. Vocês vejam se entendem que isto não é para as mentes mais fracas. Olha, e agora só voltando aqui ao início do episódio, nós estava a falar do Lux Eterna. O Lux Eterna. Vamos a botar. Não, mas na letra tem lá exatamente como o Motorhead. Quando o gajo diz, há uma parte que o gajo diz no speed limit ou no, já não me lembro como é que era no Lux Eterna. No limit, no turning a limit. Bom, há uma parte que é quase copiada da Motorhead mesmo. É isso. Ou seja, tipo, é o que é? O pessoal vai buscar inspiração um lado ao outro. Enquanto o How Would Be Thy Name. O homem já escreveu tantas letras. Sim, é normal. O How Would Be Thy Name, pá, é das melhores músicas que eu acho que esta banda toca ao vivo. Sem dúvida. As músicas de metal de sempre. Sim, é uma das melhores músicas de género, sim, é verdade. É isso. Aquela parte instrumental do início ao fim espetacular, aquelas variações, tudo. E ainda mais com o Bruce a pôr o público a fazer calma. Por acaso agora estou a ver aqui, estamos a sentir falta da guitarra do Mike. É verdade. Eu não tive muita disponibilidade. Vocês sabem que eu estou a construir a casa e a arranjar aquilo. Sim. A guitarra para já está no estúdio. Está no estúdio, guardadinha, que é para só tocar agora em concertos especiais. Já.
Estou a ficar com muito ódio ao Mike. Estou a ter trazido a guitarra. Ela realmente está aqui. Só que. Ei, não, devias ter. Ela acompanha-me sempre. Não era para mostrar, amigo. Mas não há uma razão de ódio. Quer dizer, não há uma razão de ódio. Não há razão pronto. para odiar. Não há razão para odiar. Não há uma razão para odiar. Pronto. O Mike agora parecia aquele anúncio que havia do cinto de segurança e do miúdo ia atrás. Bem, vocês lembram-se quando a gente era pequeno, estava na televisão, não. o homem ia no carro e dizia: comigo o miúdo vai sempre atrás. Eu amo. O Mike, comigo a guitarra vai sempre atrás. Vai sempre atrás. Amo. Já dormi com ela, vocês acreditam? Eu já dormi com vamos tentar não ter pormenores agora aqui. Não fiz nada estranho, só dormi com ela. Só lhe rebentei umas cordas. Só lhe rebentei as cordas todas. Aquela entrada do Jack, toda arrebentada. Ficou toda desafinada. Agora tinha aqui o. Dei-lhe com a distorção toda. Pronto. Não te faças caso, não te faças caso. Não prestes atenção. Eles não sabem o que dizem. Enfim, vamos a isso ou quê? Hallowed Be Thy Name. Excelente música. Espetáculo. Das melhores de sempre. Não há muito a dizer. É isso. Para mim é a música de definição de Iron Maiden. É esta. Portanto, está dito. Vocês também cantavam com aquela parte que ele demora montes de tempo no quando eram putos e aguentavam com ele. Aguentávamos e depois, só que depois o resto levávamos eu falo por mim, levava os 5 segundos diferentes em que em que começava o era no meu quarto ouvia-se e eu era eu de ter tentado aguentar o coisa. Bem, pessoal, vamos aí mais. O que é que há mais aí? O que é que há mais aí na luta? Temos quem? Quem é que temos aqui? Só coisas boas. 22 Acacia Avenue. Sim, aquela rua que eles foram se inspirar naquela rua famosa do Wamp, não é? Claro, 22 Cryptomeria Avenue. Não, era Cryptomeria Avenue? Ou era Araucaria Avenue? Ou era Araucaria? Temos duas. Isso é, a Araucaria é variante. É variante. É variante à Cryptomeria. Excelente música. Gosto também. If you're feeling down, depressed and lonely. Eu essa música não conhecia até participar neste podcast. Portanto, impressionante. As coisas bem, Mike, eu peço desculpa, mas vais ter que sair. Desculpa, não. Estou castigado. Tem que sair 5 minutos. Estou castigado. Vais pegar na tua guitarrinha e vais para o canto da sala. Já estás com autoridade. Havia autoridade de pai. O papel já está a entrar. Estás-me só a dar razões para todo dia. 22 Acacia Avenue. Eu adoro esta música. É boa. Sabes, por acaso, dentro da minha seleção de músicas... olha outro ponto. Vou acabar isto sozinho, não é? A minha também não entrou. Por acaso não entrou e mesmo numa seleção maior que eu tinha também não tinha entrado. Exatamente. Por acaso é verdade. Não queria ser uma pessoa tem que ser sincera, não é? Eu peço desculpa ainda mais num dia em que temos público, mas eu vou ter que abandonar o programa. Isto não há condições. Ainda se ri. O público a espicaçar, o público espicaça, sacanas. Fogo. Bem, pronto, eu vou ter que defender a minha dama sozinho. É uma música espetacular. Gosto muito de... Tua Iron... a minha Iron Maiden. Exatamente. Eu gosto muito desta música, gosto das variações todas cá nela. Pronto, a letra é um bocadinho forte, mas também depois de ouvirmos um gajo a dizer que foi com a guitarra para a cama, nada forte. Já foi com a guitarra para muitos sítios marados, a cama é só um deles. Pronto, mas talvez a gente tem crianças. Deixamos por aqui. É isso, a gente tem crianças. Deixamos por aqui. Pronto, eu
Não, vocês nem merecem que eu esteja aqui a justificar muito em relação a ter escolhido esta música. Dê-lhe o 9. Não, dê-lhe o 9. Pronto, eu dei um 14. Ainda por cima dá o último. Dei qualquer coisa. Podia ter dado outra coisa. Podia ter dado nada. 14, exatamente. 14, 9, 9. 14, 9, 14. É o que é. É o que é. Está fora. Eu sinto-me triste. Não, eu vou meter aqui um. Pronto, foi o que saiu. É o que é. Vamos lá ver o que é que sai aqui. Na nossa. Esta vem para aqui. Flight of Icarus. Isto é Question Avenue. Vamos aí, pessoal. Já saíram 1, 2, 3, 4, 5, 6. Não foi? Exatamente. Estamos a rolar rápido. Estamos a rolar rapidamente. A próxima música será. Será quem? Será Afraid to Shoot Strangers. Sim, senhor. Ui, pá. Amo esta música. Eu tenho que dizer que eu só me lembrava do refrão. Afraid to Shoot Strangers. E depois fui ouvir a música outra vez. Eu ouvi os álbuns todos, né? Então a ouvir o álbum começou aquele princípio. Mas que música tão fixe. Qual é esta? Exato. Baterias, guitarrinhas, a voz. Isto é maravilhoso. É espetacular. Espetacular. E a letra é uma letra profunda, pá. Muito boa. Aquilo é sobre a guerra do Kosovo, não é? Penso que é. Guerra de Golfo, exatamente. O soldado a preparar-se para. Foi enviado em idioma agora. Disseram-te aí da Regina, foi? Ok. Confirma aí. Kátia, confirma aí, Kátia. Ok, Guerra do Golfo. É isso. Evgeny Moravich. Pronto, este episódio no domingo que sair, vamos ter as nossas esposas a perguntar: quem é a Kátia? A Kátia é. É nossa. É o código, é o nome de código. Bem, este é o soldado a preparar-se para a guerra, não é? Como nós nos prepararemos para enfrentar a cena da Kátia. Exatamente, que não será fácil. Não, é o fim. Coletes, prova de balas. Guerra, meus amigos. But it's not the fear, because I'd rather go now. Já está aqui, é sério, 80 e tal programas para tu trazeres esse arsenal de sons. Sound Machine. Quem é a Kátia? Bem, este momento só... Se querem perceber este momento, vão ao YouTube. Quem está ouvindo no Spotify. Bem, enfim. Zé, o que é que tens aí a dizer sobre isso? É assim, enquanto a 22, a Cash Avenue, eu não sentia nenhuma pena em deixar fora da minha lista Afraid to Shoot Strangers. Afraid to Shoot Strangers, infelizmente, ficou de fora. É verdade. Não pode ser, Zé, não pode ser. Como é que é possível? São escolhas que se faz na guerra. E esta tive que fazer. Com tanto gajo que eu podia ter escolhido para fazer um podcast. Estás a ver, não? Escolhemos. Novo ano, novas mudanças. Eu por acaso adoro o ambiente que esta música tem. É mesmo espetacular. E depois o trabalho das guitarras também é muito fixe depois. Ou seja, é muito Iron Maiden, não é? Aqueles Iron Maiden 100%, mas é lindo. Do Fear of the Dark, 22. Grande álbum também. É verdade. Eu não sei qual foi a música que eles escreveram primeiro. Se foi o Fear of the Dark, mas elas até têm algumas parecenças. E aquilo foi qualquer uma que eles tenham escrito primeiro, eles depois fizeram ao outro a dizer: não, esta ainda é melhor. E depois ficaram as duas do mesmo ano. Mas tu imagina, tu estás em 92, sentas-te no estúdio, escreves o Be Quick or Be Dead, From Here to Eternity, Afraid to Shoot Strangers, Wasting Love, que eu também adoro, e You Fear of the Dark. É isso. Feito, mas Esse álbum é espetacular. Não? Mas que sim. Eu gosto muito do Power Slave. Dava algum bocado de razões para odiar esta banda. Aliás, estes 5 álbuns é mesmo vir o diabo e escolher, porque não é fácil escolher.
escolher um deles. O Tiago escolheria logo o Number of the Beast. Já tínhamos escrito. Mas também não vale que o Diabo tem aí ações, portanto. Exatamente. Ele investiu aí, ele investiu no Luís Dias. Assim, não pode ser. Tinha a marca dele já estava lá. Exatamente. Sim, não vale. Ele tem. Epá, olha, o Afraid to Shoot Strangers para mim foi número 4. Para mim, número 1. É a minha favorita. Gosto mesmo muito. Até fico com vergonha de fazer isto, mas vai ficar número 12. Eu estava a ouvir e estava surpreendido com a qualidade da música. Mas, Mike, tu ouviste a pontuação do Zé? 12. Pois. Pronto, está bem. Ele está doente, ele está com gripe. É verdade. Só pode. É a única maneira que a gente. É a única maneira que a gente deixa que o Zé. Deixa passar isto ao Zé. Ele está com. Ele teve febre, possivelmente teve febre. Eu tenho-nos a tentar censurar, mas a gente não se calma. Bom, vamos passar para a próxima música. Bora lá, pessoal. O que é que vai sair aqui na Tomblamp? Deixa lá ver. Será o quê? Será uma música dos Maiden? Vamos lá ver. Eu acho que é dos Iron Maiden, o que vai sair agora. Olha, a marca da besta. Olha lá aí. Of the Beast. Para mim foi a número 6. Não, estou brincando. Era só para ver se pagava aquela da bocado. Meus amigos, grande música. Número 7. Olha, número 7, número 6 para ti? Não. Qual foi a pontuação que deste? A minha é número 3. Eu adoro esta música. É muito boa. Ai, Nuno. Ai. Ai, olha ai. 12. 12? Não, a sério. Não pode ser. Eu tive que pôr outra já à frente. Quer dizer, ele queixa-se do Acacia Avenue. Ele mete o Acacia Avenue. Ele mete o Acacia Avenue, queixa-se que a malta tal, não sei o quê. E depois não mete o Number of the Beast. Senhor. Eu sou o gajo. Eu já saí da prisão do Afraid to Shoot Strangers. Já saí agora. Estou livre. Já saí completamente livre. Eu sou o gajo que mete músicas do Chameleon na Fast Kiss. Exato. Ele não põe canções espetaculares para pôr. Sério, tiraste-me um peso de cima agora. Não, pois considero o Afraid to Shoot Strangers melhor do que o Number of the Beast. Portanto, como é que você... É que para mim foi a primeira música que eu ouvi dos Iron Maiden, o Number of the Beast. E com o vídeo, acho eu. Eu acho que a primeira música que eu ouvi foi o Fear of the Dark. Acho. Não tenho certeza. Foi o Number of the Beast. Mas o Number of the Beast deve ter andado lá também... Para mim tinha aquele videoclipe que a cantar. Sim. Mas o início desta música é espetacular. Aquele crescendo, não é? É linda. Os riffs, os solos. Para mim é uma música perfeita. Além da performance do Dickinson. Sim. Isto é do primeiro álbum do Dickinson. Exato, é claro, ele tinha tudo a mostrar, não é? Portanto, ele deu-lhe com tudo. Portanto, estamos a falar de 82. E ele tinha a voz... Ele até estava noutro registro. Ele usava mais a voz aguda e menos aquele rouco que depois o caracteriza mais à frente. Até acho que é no Fear of the Dark, não é? Que ele começa a usar mais aquele rouco e depois fica a imagem de marca. Mais do que aqueles agudos. Até porque nessa altura estava muito na moda os mais agudos, não era? Mais nos anos 80 era mais os agudos do que propriamente os roucos. Aconteceu um bocadinho com os Halloween a mesma coisa. O Eddie Darius veio com um registro mais rouco, também tem agudos para dar e vender, não é? Mas com um registro mais rouco, mais agora por acaso lembrei-me uma coisa fora da coisa. Qual é que foi o teu Spotify Wrapped deste ano, Mike? O que é que saiu? Grandíssimo parênteses, Zé. Não fui ver, acredita? Como é que é possível? Sabes que eu uso muito pouco o Spotify. Eu gosto muito de ter um apoio visual. O Spotify agora também tem. Mais YouTube ou assim. Mas fiquei, sim. Vou sempre ao YouTube. Eu basicamente só uso o Spotify. Em primeiro lugar vai estar o AMP. Exatamente. Não, por acaso, quando ouço no Spotify o AMP. Se calhar é a única coisa que eu ouço. Se calhar só diz lá AMP. Eu também gosto mais de ouvir podcasts. Eu tenho uma playlist chamada Dush que toca mais o AMP.
Muito sexy, hot moment, sexy time. Já estou a imaginar aliás, não estou a imaginar. Sexy time do Turkey Time. Estou a imaginar, não quero imaginar. Não me estou a imaginar alguém a tomar duche e a nossa voz por trás. Não estou a ver. Mas pronto, pode ser cada um. E com uma guitarra, se calhar, também. Normalmente no duche chega até às notícias, mas como vocês mandam muita laracha no princípio, também não dá para ouvir muito bem com o duche, não deixa ouvir muito bem. Mas por isso é que achas graça. Não, pá, eu sou fã das vossas introduções, é assim. Pronto, se não fosse, não dizia. Muito obrigado. Já demos pontuação, já. Se calhar passávamos à frente, Zé. Se calhar passávamos à frente. Não. Vamos fazer um tempo recorde e o Zé assim não morre no microfone. Temos aqui, eu dei 3. É a minha número 3. The Beast? Sim, The Beast. A sério que vão batendo seguindo, não é? Vão-me fazer repetir que foi o número 12, não é? É triste, pá. O Nuno deu 12, não é? 12 ou Number of the Beast, que até é o nome do disco e tudo. Exato. Exatamente. E tu, Mike? 7. 7? Ah, espera. Sim, 7. 7 tive dificuldade, porque é daquelas que eu meto uma que são todas espetaculares e já não sabes, começas-te a trocar todo. Sim, senhor, meus amigos. Estamos quase a chegar aqui ao fim. Estou quase a dizer isto, mas estamos quase. Já estou a ver o Zé hoje está louco para ver a cama. O Zé está naquela fase do artista que está sempre a dizer estamos quase a chegar ao fim, que é para o pessoal dizer não. Exato. É o último. Eu outro dia estava no mercado de Natal com a minha esposa e a gente teve que levar com um cantor Pimba, que eu até partilhei com vocês no nosso grupo do WhatsApp. Era isso, ok. E o homem disse que era a última música para aí umas 6 vezes. E eu dizia, mas não é mesmo a última, não é? Até porque eu fui daqueles que quando ele disse é a última a primeira vez, eu disse logo graças a Deus. Mas não. Graças a Deus. Aplaudiste como um louco. Exato. Boa, e ele querem mais, a malta quer mais. E ele não, sabes que isso acontece muito. Nas touradas de praça. Os toureiros, ou os cavaleiros, ou os toureiros, né? Quando acaba a sua atuação, né? Eles recebem ou palmas, ou pronto, em Espanha, ou palmas, ou rabo, ou orelha, assim. Mas em Portugal há muita questão das palmas. Então, os nossos é assim, cada vez a praça pode estar toda vazia, mas se eles ouvem alguém a fazer só assim, eles vão logo lá. Preciso dar a volta à arena toda. Eu ouvi uma palma naquele lado ali. Às tantas tinha uma lata de Coca-Cola que a malta estava a ir embora. Depois a malta que está lá toda a dizer assim, outra vez, meu. E lá está o gajo outra vez a dar a volta. E o gajo já acaba a volta e mais um gajo dá uma palma e os gajos dão, mas quem é que deu essa palma? Deixa o gajo ir embora. Olha, isto uma tourada que era para ter 1 hora já vai em 3 horas porque este gajo ainda não parou de dar voltas. Pá. É um bocado para os nossos programas, mas quando a gente está juntos também nunca chega ao fim do programa, nunca, porque a gente interrompe. Exatamente. Tipo a gente estava a falar de eu já nem lembro que música é que estávamos a falar e já vamos para a nova. Vamos para a nova música. Que se chama. É só porque a gente começou em Spotify e acabou numa tourada. É só isso que queria dizer. Isto é roda amp, como é que é isto? Wasting Love. Ui. Wasting Love foi uma música redescoberta. Já não me lembrava. Eu adoro a voz do Dickinson nessa música. Pá. Das poucas baladas que esta banda alguma vez fez e mostra que eles precisavam fazer mais baladas. Por acaso. Maybe one day I'll be an honest man. É verdade. É uma música num tema que eles nem tocam muito, não é? Geralmente não tocavam muito. É que a música eles conseguiram fazer uma balada que é pesada ao mesmo tempo.
Eu adoro esta música. Foi a minha que estava no 10 ou no 11. Pá, eu queria pô-la mais para cima. Mas as músicas são todas tão boas e depois já há tantas enigmáticas que ela ficou no limite e acabou por levar. A minha explicação de não a ter posto na minha lista é porque eu já tinha escrito uma música com o verbo waste, que era Wasted Years. Foi só por isso. Pronto. Foi só por isso. Não há que repetir. Tens razão. Depois de uma justificação dessas, não podemos. É forte. É forte. Mike, falando com quem realmente sabe pôr músicas de jeito nas vistas, o que é que achas do solo desta música? Fenomenal. Fenomenal, tudo é muito bom nesta música, sinceramente. Tudo é muito bom. A progressão que eles fazem, as dinâmicas da música são espetaculares. A voz do Dickinson é brutal. É engraçado porque tem a música tem um toque dos anos 90 por causa dos teclados atrás, que é uma coisa que eles não usavam muito. E essa tem os toques dos synths que transporta um bocadinho para a época que os Iron Maiden são assim um bocadinho atemporais sempre. São sempre Iron Maiden, não é? E são sempre Iron Maiden. Não, eu acho que tu sabes se que é sempre Iron Maiden sempre quando veio o Blaze Bayley. Mesmo assim também sabes que é Iron Maiden. Por causa do baixo do Harris, não é? Exato. Ele tem sempre aquela batida. E neste disco há assim momentos que nem parecem muito Iron Maiden. Sabes que é Iron Maiden, mas tem ali momentos que dizem, pá, sim, e esta balada. Só começar com uma balada. Ter uma balada no Iron Maiden. Mas, por exemplo, esta é uma música que diz, sabes que é dele, o Dickinson é inconfundível, o Harris é inconfundível, mas dizem, pá, tem momentos que podia ser, não sei, outra coisa. Eles depois disso, sabe o quê? O Journeyman, talvez. Só depois no Journeyman é que fizeram uma coisa assim parecida, e já foi muitos anos, já foi no século XXI, né? Muitos anos depois. Pá, gosto muito desta música, dei-lhe número 5. Uau! Número 5. Eu dei 11. Eu dei 13. Eu sou um gajo que gosta de bobadas, pá. Sou um romântico. Eu sou romântico. Na Teresa. Sou um romântico na Teresa. Está chodinho. Aliás, eu sou aquela parte do AMP que faz as pessoas quererem ouvir a nossa música no duche. A nossa música, não? A nossa música. Olha eu armado em artista. O nosso podcast. É só o início. A nossa música é só aquele início que nem foi feito por nós. Mas foi feito para vós. Opa! Mas já estás a dar razões para te odiar. Está. Vamos ter que falar disto para ver se vai perceber. Não, a gente depois mais à frente a gente explica no próximo episódio. Isso é para os gajos, porque nos grupos, que já há grupos do WhatsApp sobre o AMP. Exato. O Lars está num deles. Exatamente. Eles vão começar. Pessoal, porque é que vocês acham que eles estavam sempre a falar em ódio, não sei o quê? Será que vocês acham? Seria por causa dos Maiden? É isso. Haverá alguma banda que se chame, que tenha razões para odiar alguma coisa? Não sei. Exatamente. Fica aí no ar. Fica no ar, exatamente. Então, José, o que é que tu tens? Temos aqui uma música que se chama o The Trooper. Eu tirei o Trooper da minha lista no último momento. Porque tinha que ser. Isto está-se a tornar. Mas era ou o The Trooper ou o Aces High. Portanto. Pois, ok. Então se calhar aí também. É difícil. Eu gosto muito. De qualquer forma, isto está-se a tornar complicado levar este episódio até ao fim. É verdade. Ainda mais com os sons de fundo. Os sons de fundo marados. Ai, pai, The Trooper não pode ser aí, Michael. The Trooper não pode ser. The Trooper é o grande tema, pois é. Do Peace of Mind, de 83. Peace of Mind. Aquela cavalgada dos Maiden. É a cavalgada dos Maiden, é mesmo o template de Maiden. Pois é. Eu não conseguia tirar esta música. A sério, eu depois de eu me ter enterrado com a Freitas Shoot Strangers. Já estás completamente redimido. Já estou completamente redimido. É sério. Vocês já me deixaram sair da prisão umas quantas vezes. Primeiro o Nuno não meteu o Number of the Beast e agora tu não metes o da Trooper. Pronto, pá. Então estamos equivalentes. É que não, para a gente pois é que nós fizemos 10 músicas se fossem. Não, o pior de tudo, sabes o que é, Zé? É que eu há bocado estava ali de peito aberto. Depois o Number of the Beast, não sei o quê. A saber que. É assim, pá. Infelizmente é isso, pá.
Epá, olha, The Trooper. Peço oficialmente desculpa ao grupo. Eu acho bem porque... epá, The Trooper é das melhores músicas do Iron Maiden. Ao vivo é aquela música de como diriam os brasileiros, tirar o pé do chão. E tira o pé do chão aí! Poeira! Eu estou a imaginar o Bruce Dickinson. Você. Estou a imaginar o Bruce a dizer: tira o pé do chão! Galera! Vai, galera! E a gente tudo assim. Bem, está a descambar. Tá, eu estou há horas para dizer que é. Pronto, para mim, olha, eu nem vou dizer mais nada. A seguir ao Be Thy Name é Trooper. 2. Número 2 para mim. Eu também. Olha, eu também. 13. 2. Yeah. Está bem. Zé, passa este momento mau à frente. Sim, vocês cortem. Esta não teve pontuação, depois no fim logo se vê. O The Trooper até é tipo. É aquela música que dá para ver o Eddie. É a cara do Eddie. É a única. Aliás, olha o Trooper aqui. Já percebi. Este é o Trooper tem que estar aqui. Pá. Trooper não pode faltar às listas. Super Trooper. O Zaba também cantavam sobre esta canção. É cover. A cerveja Brianda é sobre a nossa Trooper de Cheirense. A Brianda é a padeira que lançou os Não, qual padeira? É uma cigana. Não era padeira. Ela era agricultora. Era lavradora. Não sei quem é Brianda. Era lavradora. Brianda Pereira, a gente depois explica-te. A Brianda Pereira que soltou. Zé, sabes porque é que ele já não sabe quem é Brianda? Que saltou os touros contra os espanhóis. Exatamente, porque ele está em Espanha. Ele agora é espanhol. Ele agora é espanhol. Ele agora não pode falar de mal de espanhóis. Não, a padeira é de Aljubarrota. Não. Já não me lembro. É, exatamente. Ok. A Brianda basicamente tinha montes de razões para odiar os espanhóis. A Brianda era uma alcoólica. A Brianda, se tem uma marca de cerveja, era uma alcoólica do caralho. Exatamente. Isso é que são esses gajos. São esses gajos? Que é esses gajos? Mas por acaso, em Espanha deve ser, como em qualquer lado, né? A história é completamente diferente. Aliás, eles nunca devem ter ouvido falar na Brianda Pereira. Nem de Aljubarrota. Nem de Aljubarrota. Sim. Eles muito provavelmente eles falam nisso, eles dizem, pá, a gente chegou lá a uma ilhazinha lá que era portuguesa e a gente entrou ali, aquilo estava um bocado de mau tempo, nevoeiro, não se via nada, fomos embora. Também é o mais provável. Vamos embora. Mas é mesmo isso, é a perspectiva que a gente tem. Os livros, aquilo que nos ensinam nos livros de história é diferente para cada. Não há tipo uma história global que possa ser ensinada. São todas diferentes. É da mesma maneira que tu. Assim, desculpa. Não, eu ia dizer, é da mesma maneira que tu aprendes que fomos uns heróis dos descobrimentos, mas ninguém explica que entramos para as terras dentro do pessoal e dissemos isto agora é nosso. Eu li um livro exatamente sobre isso, que era sobre Vasco da Gama. Vasco da Gama e o caminho marítimo para a Índia. E a nossa perspectiva é porque pronto, foi um herói, não é? Que chegou lá, não sei o quê. Mas a perspectiva dos nativos da Índia era um assassino. Foi um assassino. Claro. Só fez mesmo. E também agora virando para o Brasil a mesma coisa. A gente de 1500 termos achado o Brasil, mas é mesmo isso, é um achado porque já existia lá a cultura e às vezes o que é dado aqui em Portugal deve ser um pouco diferente lá. Sim, o mesmo se aplica aos espanhóis quando deram cabo de limpar o sebo aos maias e aos incas e assim. Mas realmente descobrir o Brasil. Descobrir o México. Os portugueses vão para o Brasil e 500 anos depois está lá o Bolsonaro, agora está o Lula, mas está o Bolsonaro, fogo. Que desastre. Aquilo é o melhor que aconteceu, ou seja, é a evolução em 500 anos é o Bolsonaro. Que é espetacular. Exatamente. Está a correr bem. Tá bom para voltar para Portugal, talvez. Bem, AMP, o podcast de metal que fala de história.
Eu acho que é um podcast de história que fala de metal. Ou isso, também. Estávamos no Trooper, não? Não, o Zé estava a tirar outro, não é? Não, estávamos no Trooper. Faltam 3. Eu tinha patinado e não votei o Trooper, portanto. Vamos aqui a patinar um bocadinho, para aí. Gostei de jogar hockey. Olha, por falar em marinheiros. Esta está de certeza. Mariner. É verdade. Grande rima. Gosto muito desta música. É uma música progressiva de Iron Maiden. Completamente progressiva. Sim, é verdade. Muito, muito bem feita. A história é uma história de uma maldição de um marinheiro que mata um albatroz e depois o albatroz vem vingar-se. A ele e aos seus cúmplices. Mas fala das maldições do mar, não é? Que os barcos costumavam ter sempre aquela maldição. Era um gajo que tinha um dente podre e esse gajo era maldito e fazia com que não houvesse vento. Havia sempre essas superstições. É muito engraçada essa música. E ao vivo funciona muito bem. Por incrível que pareça, tem para aí 9 minutos, ou 7, ou 6, não sei. É comprida. Não é a minha música épica preferida dos Maiden. Qual seria a tua favorita? É espetacular. É uma música... Qual seria a tua música épica favorita deles? Capaz de ser Clansman. Também. É capaz de ser Clansman. Por acaso, que não foi de um álbum do Bruce Dickinson, mas a versão do Bruce Dickinson da Clansman. O Bruce conseguiu salvar a única música boa do Virtual Eleven. Virtual Eleven, lembra-me sempre o nome de jogo de computador. Virtual Eleven. E é um espalhanço. É um espalhanço ao comprido, daquelas entradas a pé juntos que dá vermelho direto e para a rua. E o Rime of the Ancient Mariner é o que o Mike estava a dizer. E aquela parte aquela parte havia meio da música com os barulhos do parque. Espetacular. É muito fixe. Qual foi a vossa pontuação? O Rime of the Ancient Mariner para mim ficou em 6º. Podia ter ficado um pouco mais acima, mas... Para mim ficou em 9. Para mim ficou em 8. Podia ter ficado mais acima. Ficou em quanto, Mike? 9. 9. 6, 8, 9. Mas é uma música fenomenal. Pá. E gosto das melodias, a voz é espetacular. Tem aquele ritmo, é fixe, pá. Ele canta muito bem aí. Muito fixe. E faltam duas músicas, meus amigos. 2 músicas para terminar. E a penúltima música é... Qual é a penúltima música? Este papelinho está muito bem enrolado. Só pode ser 2. Este tem prémios, este bilhetim tem prémios. Fear of the Dark. Bela música. Adoro esta música. A música que mete o público a cantar mesmo sem querer. Daquelas que mais a gente falou. Deve ter sido das primeiras músicas que se ouviu dos Maiden. É uma das icónicas. Sim, é um dos hinos deles, não é? Sim, eu acho que, quer dizer, pelo menos na altura toda a gente conhecia era o Number of the Beast e Fear of the Dark, eram assim as duas. Sim, sem dúvida. Para já porque toda a gente passa para aquela fase em criança. Toda a gente, menos o Mike. O Mike parece que o Mike não escolheu. Não, foi o da Trooper. Epá, não me castigues mais, fogo. Bater-me ceguinho. Eu que sou um gajo que tive um bocadinho medo de escuro quando era pequenino, identifico-me bastante com esta música. E depois a parte instrumental às vezes há bandas que se inquietam para ter uma parte em que ponham o público a cantar com a melodia. Eles na mesma música conseguem ter 2 melodias diferentes para o público cantar. Para mim só isso é um espetáculo. Deve haver muitas bandas com uma música sobre o medo do escuro, não é? Medo do escuro. Pois. Sim. Não deve haver assim. Eu vou fazer uma sobre a fobia a palhaços. Fear of the Clown. Fear of the Clown. Mas vai ter que ter uma parte cantada. Eu ver se tem aqui algum som. Só pessoal a ver-se.
E agora tenho curiosidade. Que valor é que deste? Que número é que deste? Olha, eu dei 4. Eu dei 3. 4, 2 e eu 2. Olha, esta vai entrar. Essa é o clássico dos clássicos. Super. Na altura sabia tocar esta música, já não sei tocar. Já há muito tempo não toco. Mas também aprendi e gostava muito. Portanto, 4. Eu ainda vejo que faltam pelo menos 2 músicas aqui. 3. Bem, falta uma última música. Uma? Chegamos ao fim. Acho que mais uma vez o José perdeu um dos favoritos. Yeah. Não sei, vamos ver. Eram 14. Eram 14, exato. 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12. Vamos ver se é, vamos ver. Eram 14, eram. Não, eram. É possível. Eu até agora estou certo. Vamos ver o que é que sai aí. Eu também tenho aqui. Falta. Essa qual é que falta? Aces High. Pá, sim senhora. É massa. É que substituiu o Trooper. Para mim. O Aces High 6 para mim. 6. Que tema. Aces High para mim foi a 7ª. E acho que o Mike tem razão, porque eu não dei 14 a nenhuma. Mas, falta o Run to the Hills. Não, falta uma. O Aces High abre o Power Slave em 84. É uma música cheia de energia sobre combate aéreo, não é? É isso. Da Segunda Guerra Mundial. É brutal. Pá, vale a pena. Quem não conhece, vá ouvir Aces High. Pá, e esta música... Energia. É isso. E ainda mais o videoclipe começa com aquele discurso do Churchill. Yeah. Aquele discurso de... We shall fight on the hills. We shall fight on the hills. We shall never surrender. Mas é mais uma das cenas que os Maiden também nos fazem, né? Querer saber mais sobre a história para mim é mais uma dessas músicas que... Não, os Maiden têm músicas sobre batalhas. Tem montes de músicas sobre batalhas assim famosas. E esta é sobre batalhas aéreas, não é? Sim, é a Segunda Guerra Mundial, é o discurso do Churchill quando eles decidem entrar em força na guerra. Exatamente. Fly to live, do or die. Acho que eles estavam a tentar... acho que os alemães já estavam a tentar, já tinham ocupado França e iam entrar em Inglaterra. E então havia quem queria deixar os alemães e tentar um tratado de paz... E outros que do Parlamento, e o Churchill era a favor de entrar em guerra já e até ao fim, ir até ao fim, às últimas consequências. E foi esse o discurso que lança essa mobilização. Mas a música é mesmo assim, né? A letra da música é mesmo na perspectiva de um piloto da Força Aérea Britânica. Yeah. Quando eles estão a atacar quando o Hitler está a atacar a Inglaterra. Yeah. É muito engraçado. Eu adoro esta música e ao vivo ter mesmo aquele Spitfire. É verdade, eles agora metem o Spitfire. É espetacular. É muito, muito, muito fixe. É uma música espetacular para mim. Eu coloquei. Pois, tu foste ver o concerto, não foi? Tu foste ver o concerto também, foi? Exato. O Nuno também já foi ver um concerto dos Maiden. Tu és o que foste mais recente, né? Sim, eu vi também no Pavilhão Atlântico. Eu acho que pelos vistos a gente estava no mesmo concerto. Ainda não nos conhecíamos, mas muito fixe. Muito fixe. O Zé já os viu velhinhos, já os está a ver velhinhos. Mas o Zé agora já vê aquela peça de teatro, né? O que eu fui ver mais no Mike, eu já punham ali muita coisa por trás, mas agora aquilo já é uma peça de teatro. Agora é 3D, é tudo muito 3D. Acho que o cenário, eles sempre investiram ou sempre colocaram cenários sim. sempre nas suas atuações. E eu acho que não é mais ou menos do que dessa altura. Eu não sei, que eu também não fui a esses concertos nessa altura. Não, eu digo neste momento acho que sim. O Bruce agora veste-se de Trooper para cantar o Trooper. Acho que são mais teatrais agora do que era na altura. Exatamente. Sempre foram super teatrais, quer dizer. Sempre foram, é isso que eu queria dizer. Chamaram sempre a atenção por isso. O Dickinson mexe-se para caraças, corre, salta, era uma loucura. E punha-se em cima do boneco do Eddie, quer dizer, aquilo era uma pândega. Mas agora tem mais elementos
grandes, tipo o Spitfire, essas coisas, não, isso não havia. Sim. Às vezes passava o Eddie e dava uma porrada no Eddie. Saiu uma notícia há pouco tempo que o Spitfire, acho que ou não levantou voo ou aterrou demasiado rápido. Num concerto qualquer, sim, acho que uma coisa qualquer mal. Acontece. Em cenário de guerra tudo pode acontecer. Exatamente. É bem bom que o piloto era bom. Eu dei 5. Esses aí, 6. 7. E 6. 7. E depois a última era o Run to the Hills, mas já vi que vai levar. E a última, claro, então está aqui. Vês. Epá, Run to the Hills. 14. Pois, exato. E a 8, claro. É que eu troquei o Run to the Hills. Eu acho que troquei o Run to the Hills pelo Trooper. E acho que foi um erro. Pronto. O Run to the Hills, eu vou explicar porque é que meti 14. É 14º, porque o Run to the Hills é a música que eles geralmente fecham o concerto. Só por causa disso. Portanto, depois eu não me lembro qual foi a última vez que fecharam. Foi uma boa justificação ou nem por isso? Podia ser. Por acaso é a minha última música da minha lista, é a minha número 10. Por acaso é. Run to the Hills. Pronto. Eu adoro esta música também, é uma música também. Um clássico. One Man Came Across. Este é sobre os. Até os Metallica tocam assim isso a gozar. Fazem. É verdade. Tudo desafinado. É verdade. Epá, é sobre um bocadinho aquilo que a gente estava a falar dos povos indígenas a verem os povos que lhes entraram por terra dentro. É isso mesmo. E que lhes tomaram às terras deles. É assim. É isso mesmo. Quem é que vai fazer esta? Agora temos aqui à frente um trabalho difícil. Temos, agora o Zé vai fazer aqui o seu trabalho matemático, em que... Já temos a pontuação por aí. 10? É o 14. Eu acho que isto deve ter montes de números que coincidem, não é? Porque como há poucas músicas... 10, 14 e mais quê? 10, 14 e 8. 8. Boa. E vai 3. Sim, senhor, meus amigos. Agora vou-me... Deem-me aí 5 minutos. Pronto, agora eu e o Nuno vamos ver uma cerveja. Exatamente. E já voltamos daqui a pouco com a pontuação final com as 10 músicas escolhidas da Roda Amp de hoje. Aí está, pessoal. Temos agora já aqui prontos as pontuações depois de uma contagem exaustiva e com muita exatamente, e com muita aritmética por parte do nosso erudito matemático Zé. Vamos ter agora a vista das 10 músicas do Roda Amp 2. É isso, pessoal. E sem mais demoras, vamos já começar pela número 10, que se chama a Wasting Love. Acaba com uma bobada. Acaba com uma bobada. Sexy. Sexy. Número 9. No duche. Número 9, passamos para Rime of the Ancient. Rime of the Ancient Mariner? Sim, senhor. Muito bem. Estou a gostar deste álbum. Em número 8 temos a Flight of Icarus. Sim, senhor. Em número 7, outra música do verbo Wasted Years. Sim, senhor. Em 6º lugar, obviamente só podia ser uma música, The Number of the Beast. Em 6º lugar. Sim, senhor. Exatamente, está fixe. O universo confluiu. O universo. É verdade. É isto. Em 5º lugar. Zé, podes fazer um parênteses aqui rápido? Como não? Posso fazer um parênteses dentro do teu parênteses? Eu estava aqui a pensar que a gente aqui já falou que um dia a gente vai se juntar todos na terceira, onde for os 3, e vamos fazer um episódio sentadinhos numa esplanada a beber umas cervejas. E eu acho que já e eu lembrei-me do título perfeito para esse episódio. Então. Wasted the Years? Rime, pode ser. The Rime of the Wasted Mariners. Rime of the Wasted Mariners. Parece bem. Fecha paredes. Não é o princípio do episódio, mas é o final, de certeza. Exatamente. Muito bem. Número 6.
Acho que é um excelente nome para o nosso episódio live, que vai acontecer em breve. Vai. Portanto, em número 6 era Number of the Beast. Em número 5, Aces High. Tema. E que álbum, pá. Que álbum. Em número 4, Afraid to Shoot Strangers. Afraid. Não era para cantar. Strangers. Em número 3, The Trooper. Salvou-se. Claro. E em número 2, Fear of the Dark. E em número 1, Hallowed Be Thy Name. Sim, senhor. Começou um álbum com o Hallowed Be Thy Name. Queria os Maiden ter escrito esse álbum. Hallowed Be Thy Name, Fear of the Dark. Não, eles escreveram. Escreveram. Grande álbum. Maravilha. Está aqui feito o nosso top 10 do top 5 dos álbuns mais vendidos. Top 10 do top 5. Um best-of de um best-of de um ainda best-of coisa. É o best-of do best-seller. Só não para fazermos isto. Best-of do best-seller, exatamente. Best-of dos tops, best-selling tops of cenas. Ok. Best-of of É the isso, best-sellers. Está feito. É isto. É isso. Foi mais um rolo com a participação do nosso amigo Mike diretamente, exatamente. Mais uma vez agradecer, como a gente agradece sempre exatamente, é isso, merece uma salva de palmas. Mais, pô. Continua, vai, mais mais uma volta. mais uma volta. Com aqueles bonecos insufláveis. Agradecer. Eu vivi também o boneco. Que estão naqueles vendas de carros. Enfim. Exatamente. Depois deste momento muito coisa. Exatamente. É agradecer por teres mais uma vez ficado acordado até altas horas para participar no nosso AMP. Obrigado pelo convite. E pronto, podes voltar lá para a tua caverna, para a tua Mike Cave. Mas vai que terra contigo. E pronto, a guitarra também já estava a sentir um bocadinho sozinha. Já uma hora e tal disso. E pronto, pessoal, para a semana voltamos só eu e o Zé, mas o Mike de certeza que vai voltar. Se o Mike quiser aparecer, a porta está aberta. Sim, exatamente. A não ser Zé que ele nos dê alguma razão para o odiar. Mas até lá ele vai vir ter com a gente e a gente vai continuar aqui na nossa senda do AMP. Vocês não se veem vivos da gente com tanta facilidade. E é assim, já sabem que estamos presentes em todas as plataformas e mais algumas. E já sabem que o melhor lugar para nos ouvir é Produz. Eu recomendo. Exatamente. Altamente pronto, recomendado. Para a semana. Obrigado. Para a semana estamos de volta e haja saúde. Obrigado pelo convite. É isso, pessoal. Fiquem ligados. Fiquem metaleiros.